a gente fazer uma reflexão à luz da fé sobre esse fato, sobre esse dia, essa data. Alguns podem até dizer, não, mas Dia das Mulheres tem que ser todo dia. Sim, de fato, todo dia é dia de reconhecer a dignidade, o valor das mulheres, né? Um valor de dignidade humana, que a própria palavra diz que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, talvez a gente precise aprender que imagem de Deus a figura da mulher transparece para a sociedade, né? Esse fato, recordado no dia 8 de março, das mulheres que foram barbaramente assassinadas lá, incendiadas na fábrica, reivindicando uma dignidade maior nos seus trabalhos, um reconhecimento do seu papel, deu origem a essa memória. Então a gente nunca pode esquecer disso. Que se hoje as mulheres têm voz, têm vez, mesmo que em algumas circunstâncias ainda exista muita desigualdade em relação às mulheres pelo fato de simplesmente serem mulheres, desigualdades salariais, desigualdade de direitos, né? Isso precisa ser veementemente trabalhado pela sociedade e a igreja precisa levantar a voz contra isso, se de fato quiser exercer uma profecia da igualdade entre os homens e mulheres. Porque é isso que a palavra de Deus nos sugere, né? Em Cristo Jesus não há homem nem mulher, nem judeu nem grego, nem escravo nem livre. Todos possuem uma dignidade que os iguala em Cristo Jesus, que nos iguala em Cristo Jesus. Somos todos irmãos, irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai do céu, do mesmo Pai do céu. Então é muito interessante que a Sagrada Escritura mostra a dignidade da mulher, sobretudo no Novo Testamento, a figura de Jesus. Então, a pessoa de Jesus de Nazaré resgatou a dignidade da mulher que não existia naquele tempo. Em primeiro lugar, Jesus admitiu discípulas. Somente os homens podiam estudar a Torá, a palavra de Deus, e Jesus admitiu discípulas no seu entorno. O próprio fato de Jesus ter vindo ao mundo, o Verbo de Deus ter feito carne, não contou com participação de homem nenhum, mas contou com sim de uma mulher, talvez a mais importante de toda a história da humanidade, Maria, mãe de Jesus, Maria de Nazaré, que abrindo-se na sua liberdade à graça de Deus, colaborou de uma forma inigualável para que toda a humanidade pudesse ser salva em Cristo Jesus. A salvação dependeu do sim de uma mulher. Olha a dignidade das mulheres. Presta atenção. Se a gente olhar depois, pós-ressurreição, quando Jesus, depois da sua paixão e ressurreição, quem que testemunhou primeiro a ressurreição de Jesus? As mulheres. Vale ressaltar que naquele tempo a palavra da mulher não tinha serventia nenhuma, não tinha valor jurídico, não tinha valor social. E o fato das mulheres terem sido as primeiras a terem encontrado o túmulo vazio e testemunharem isso é tão contra a cultura da época, né, que só pode ter sido verdade. Se quem escrevesse, quisesse escrever um texto que respaldasse, que as pessoas acreditariam com mais facilidade, teriam colocado homens testemunhando a ressurreição de Jesus. Mas não, coloca-se as mulheres, como aquelas que foram as primeiras que descobriram que Jesus não está mais entre o mundo dos mortos, mas que Jesus está vivo, ressuscitado e reina desde o céu, né? Então, olha o papel das mulheres. De tal maneira que, na igreja primitiva, nós vamos ter a presença de diaconisas. Atos dos Apóstolos, a carta de Paulo, vai citar mulheres que são chamadas no texto grego de diaconisas, ou seja, mulheres que exerciam um papel de liderança na igreja naquele tempo. E por isso que a igreja, voltando para a palavra de Deus, está buscando uma abertura maior para as mulheres em lugares de decisão, pois é um papel que lhes cabe direito, né? A igreja é mãe, então é uma figura feminina. Então, por isso, a imensa maioria das pessoas na comunidade cristã são mulheres. Basta olhar para as nossas assembleias. Por isso, é preciso que a voz delas seja escutada, que elas tenham poder de decisão, como o Santo Padre o Papa Francisco tanto tem feito em lugares da igreja, em pontos da igreja, colocando a decisão nas mãos das mulheres, para que elas de fato possam exercer esta cidadania eclesial que durante muito tempo lhes foi roubada, lhes foi censurada, né? Pois muito bem. Então, quero desejar a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres. Vocês, a exemplo de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, abram-se, possam se abrir cada vez mais à graça de Deus
educar com muito amor os seus filhos, caso os tenham, ser sinal dessa ternura, dessa bondade, dessa misericórdia, dessa compaixão de Deus para conosco. Uma única última reflexão: no Antigo Testamento, muito embora apresente majoritariamente uma figura masculina de Deus, há poucos textos que apresentam uma figura materna de Deus. Por exemplo, a profecia de Oséias, quando fala que as entranhas de Deus se alegram pelos seus filhos, né? Ou seja, a palavra entranha ali traduz a palavra rahamim, né? Que normalmente é traduzido por misericórdia, né? Etc. Né? Rahamim. E a raiz da palavra rahamim é rehen, que é útero. Então, toda vez que se fala da misericórdia de Deus para com seus filhos e filhas, está se falando do amor de mãe que Deus tem para com seus filhos e filhas. Então, que vocês possam ser sinal dessa bondade, dessa compaixão, dessa misericórdia, e que a voz e a presença de vocês possam ser mais ouvidas, mais escutadas, né? O sinal de um mundo, de uma igreja muito masculinizada, é um mundo em guerra. Então, se as mulheres, de fato, mostrarem o seu lugar, mostrarem o seu papel e influenciarem o mundo, né, com a sua compaixão, com a sua ternura, com a sua sensibilidade, com certeza o mundo será mais pacífico, a igreja será mais pacífica, não será tão bélico como nós estamos assistindo, infelizmente, nesses tempos. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todas as mulheres. Feliz Dia Internacional das Mulheres.